Olha, se tivesse presença de torcida, se a gente tivesse já acabado com esse vírus desgraçado, o Maracanã estaria cheio agora gritando: "O Andreasa voltou!" Certamente, eu não tenho dúvida Certamente, disso. certamente. Seja muito bem-vindo Bem-vindo. de volta aqui ao Band News em alta frequência. Tá tudo bem com você, Andreasa? Poxa, pessoal, tá tudo bem? Eu tava com saudade Nós de também. vocês, saudade dessa participação. Tô bem, Coutinho. O vírus é muito traiçoeiro, me pegou, mesmo eu sendo um medroso e tomando sempre todos os maiores cuidados, mas ao mesmo tempo eu dei sorte, né? Porque a palavra é essa. Não importa a idade, não importa se você faz atividade física, se você se cuida. O vírus não escolhe, né, aquele contra quem será especialmente agressivo. Eu dei sorte porque comigo o vírus foi leve, né? Eu tive apenas no primeiro dia de sintomas uma sensação de forte gripe, muita congestão. Fiz um tratamento conservador, muito líquido, muito descanso e foi só isso, né? Depois algum cansaço ao longo dos dias, diante de maiores esforços, mas nada demais, sabe? Passei bem e estou muito grato por isso. E estou de volta, feliz em voltar ao batente. Muito bom, bem-vindo Estamos de volta. todos felizes com a sua recuperação, com o seu retorno. Andreasa, tem eleição em segundo turno para algumas cidades brasileiras neste domingo. Tem cobertura, claro, completa da Band News FM, sempre grandiosa. E a gente queria debater contigo hoje, nesse seu retorno, justamente com relação ao segundo turno. O Datapoder fez um levantamento entre 96 e 2006, que só em 20% dos casos houve virada. E quando a gente fala virada, é o candidato que vai para o segundo turno em segundo lugar acabar sendo eleito. Isso é simplesmente um número natural, afinal, quem está na frente tem mais chance de se eleger, ou tem algum tipo de explicação, Andreasa? Coutinho, eu acho que não tem explicação. Depende também do volume de vantagem que você tem no primeiro turno e de que forma no espectro político-ideológico, digamos assim, à luz do sistema partidário, você se coloca. Isso quer dizer que um candidato de centro, identificado, percebido como de centro, que termina o primeiro turno em vantagem, tende a se manter como favorito, porque desde o lugar em que ele se encontra, nesse pêndulo político-ideológico, fica mais fácil de reunir, de atrair, de puxar apoios, né? E independentemente do apoio dos adversários, dos que ficaram para trás, de atrair mesmo o eleitor, aquele de centro-esquerda, de centro-direita, ou um pouco para além dos centros, diante do adversário. Então, eu acho que do ponto de vista do panorama político-ideológico, é por aí. E de resto, caso a caso, né? Vejamos aí especificamente o caso de São Paulo, que é o que está na ordem do dia. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a eleição parece liquidada. A dúvida é com que volume será rejeitado Marcelo Crivella. Tem gente falando em 70% de votos válidos para Eduardo Paes. Essa é a expectativa, uma eleição que está liquidada. Em São Paulo, não. Né? E, curiosamente, você tem em São Paulo um candidato de centro. Né? Toda a constituição da campanha de Bruno Covas foi por se colocar alheio à polarização nacional, como um político técnico, uma gestão ideologicamente neutra, puxando para a velha social-democracia tucana. Seria um candidato, e se mostrou no primeiro turno, e continua sendo muito forte, difícil de bater. Ocorre que a campanha do Guilherme Boulos é uma campanha primorosa, em termos de discurso, de construção de linguagem, de captação do voto jovem, sobretudo a partir das redes sociais. O trabalho do Boulos nas redes sociais é muito bom, muito consistente. É impressionante porque Boulos conseguiu, e as últimas pesquisas mostram isso, embora o prefeito Bruno Covas tenha ainda uma vantagem confortável, algo como 10% de vantagem em votos válidos,
o Guilherme Boulos conseguiu crescer, diminuir essa vantagem, mesmo sendo um candidato à esquerda, porque conseguiu encaixar um discurso que foi percebido pela população como mesmo moderado. E se nós pensarmos na imagem que foi construída por Boulos, ou construída para Boulos, né, ao longo do tempo, seria a imagem do radical, né, do líder de ocupações, de propriedades, um líder de movimento sem teto. De que maneira, a não ser com uma muito hábil costura da linguagem, esse candidato conseguiu se colocar como alguém moderado, palatável. Ele foi muito beneficiado também, isso é um elogio ao debate, tá? Ele foi muito beneficiado pela honestidade intelectual do seu adversário, né? Os debates foram, com algumas alfinetadas, foram todos de muito alto nível entre Boulos e Bruno Covas. Covas poderia ter feito isso e talvez fosse eficiente em fazer, poderia ter explorado, centrado a sua campanha agora em pintar Boulos, tem muitas imagens para isso, pintar Boulos como um radical, que taca fogo, ocupa territórios, propriedade privada, mas não fez isso, né? Manteve o debate em alto nível e Boulos também soube aproveitar, com muitos méritos, o vácuo burocrático do PT. O PT fez uma escolha por um candidato produto da burocracia mais maluca partidária. O PT podia ter um candidato forte, poderia ter o Fernando Haddad como candidato, talvez não houvesse espaço para o Boulos com uma candidatura forte do PT, do Fernando Haddad, por exemplo, mas não, optou por Gilmar Tato, então se abriu também esse campo da esquerda para Boulos, ele soube capitalizar. A eleição em São Paulo está perfeitamente aberta, e vejam, Boulos cresce sem que tenha havido um erro da campanha de Bruno Covas. Ninguém pode dizer que o fato do sujeito não ser agressivo contra o seu adversário, de ele não ser agressivo contra Guilherme Boulos, seja um erro, né? Isso seria um investimento na falta de civilidade, né? Mas o fato é que, sem que Bruno Covas tenha cometido erro, fazendo uma campanha bastante correta e se posicionando bem nessa campanha, Boulos cresce. Ao contrário do que eu me lembro, para concluir, de uma eleição apertada, decidida em 60 mil votos, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em 2000. Em 2000, o segundo turno foi entre Luiz Paulo Conde, que era o prefeito, contra César Maia, que era o antigo prefeito que tinha sido padrinho de Conde. Conde liderou o processo todo e na última semana a diferença foi caindo, até que, com participações muito ruins de Conde em debates, o que não acontece, não acontecerá, posso prever isso para o futuro, difícil que esses candidatos tropecem. Conde naquela ocasião foi muito mal, ele falava mal, ele já morreu, foi muito mal nos debates, o César Maia cresceu e atropelou na reta final. Mas o fez por erro do adversário. Nesse caso aí, o crescimento de Boulos é muito mais por suas virtudes, crescimento competitivo por suas virtudes, do que por falhas do seu adversário. Faltam alguns dias para a eleição, hoje é terça-feira, e a gente sabe como o boca a boca, a pressão do crescimento em pesquisa, como isso gera, às vezes, uma onda de otimismo, né? O eleitor de Boulos é um eleitor engajado que irá às urnas. O eleitor de Bruno Covas, pelo menos nas pesquisas, e é uma preocupação para a sua campanha, é um eleitor mais velho. Estamos no meio de uma pandemia. Esse eleitor precisa de estímulos para ir votar. Então, Covas é o favorito? As pesquisas mostram isso, faz uma campanha correta, mas acabou, não. Boas chances de ser uma reta final justa aí, pessoal. Muito bem, Carlos Andreasa de volta ao Band News FM em alta frequência. Não suma mais, hein, Andreasa? Volte amanhã, vamos cobrar. Não, pessoal, que isso, não sumo não. Quer dizer, a não ser por motivos de força maior, tô firme e forte na área. É isso, Andreasa esperou o Flamengo voltar a ganhar para voltar ao programa, né? Você acha que eu não tô de olho? Quem fala disso aí? Mas o Fábio, você sabe que o campeonato tem um nível técnico tão baixo, né? Que eu tenho a impressão que os caras estão querendo que o Flamengo ganhe, né? Também, mesmo não sendo aquele Flamengo de eu cravei aqui ontem. De 2019. Vocês lembram disso? Eu falei. Mesmo não sendo o Flamengo de 2019, o Flamengo vai estar nas cabeças. O Flamengo perdeu muito ponto para os que estão lá em cima, mas é um time que tem elenco, né? O Flamengo, olha os times que tem aí fortes, que estão enfrentando agora a pandemia, né? Com atletas com Covid. O Flamengo teve um mês de pelo menos 3 rodadas de pandemia e venceu, né? Então,
Mas deixa o pessoal desfazer do Flamengo. Não, eu cravei aqui ontem, falei hoje, 23 de novembro, o Flamengo em fevereiro vai ser o campeão brasileiro. Falou mesmo. Valeu, Andreasa, até amanhã. Tchau, Andreasa. Um beijo para vocês, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.